Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 46, que tem como objeto de conhecimento sistemas de equação do primeiro grau, método adição, detalhamento, método da adição, aplicação. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos aprender a resolver sistemas de equação, mais necessariamente pelo método da adição, tá bom? Então nós vamos aí compreender o que é um sistema de equação e como é que a gente utiliza aí o nosso método da adição. Lembrando desde já que o primeiro passo é seguir o passo a passo, tá bom? Então pode parecer ali inicialmente um pouco confuso para vocês, mas eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo, você não vai ter dificuldade, tá bom? Então vamos aí iniciar. Sistemas de equações do primeiro grau. Então o que é um sistema? Um sistema é quando nós possuímos aqui no nosso caso, certo? Duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? Então o que significa isso? Nós temos aí, ó, duas equações. O que é uma equação? Uma equação ela precisa ter um sinal de igual e ela precisa possuir pelo menos uma letra. Tá? Aqui no nosso caso, o nosso sistema serão com duas incógnitas. Então, o que isso significa? Que vão haver duas letras, tá? Dois tipos de letras. Pode ser x, y, pode ser AB. Normalmente a gente utiliza o x e o y. Tá? Então, aqui o que seria um sistema de equação? X mais y, por exemplo, igual a 5 e x menos y igual a 1. Então, isso aqui é um sistema de equação, tá? Isso aqui é um sistema de equação de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então, aqui nós temos, ó, duas equações do primeiro grau e as nossas equações possuem duas incógnitas, o x e o y, tá bom? Então, para o nosso sistema, nós temos uma coisa chamada conjunto solução. E o que é o conjunto solução? É a resposta, tá? É exatamente a resposta do nosso sistema. E, obrigatoriamente, no nosso conjunto solução, vem primeiro o valor do nosso x e depois o valor do nosso y, tá bom? Obrigatoriamente tem que vir nessa ordem, tá? Então a gente primeiro vai colocar o resultado que a gente achar que é o de x e depois o resultado que a gente vai achar para o nosso y, tudo bem? Lembrando que as nossas letras aqui, o x e o y, tá? São números, ok? Então como é que, por exemplo, eu vou ler essas duas equações? Eu sei que eu tenho um número que, somado com outro número, eu tenho como resultado 5. E aí, aqui na minha outra equação, eu tenho aquele primeiro número que eu somei com outro, só que agora eu vou ter um número, né, subtraído por outro, e eu vou ter como resultado 1. Então, qual seria aqui o conjunto solução? É só para vocês entenderem como é que funciona um sistema. Aqui o nosso x será 3, o nosso y será 2, tá bom? Eu já estou dando a resposta, tá? Para explicar como é que funciona o sistema. Então, o nosso x é 3, mas por que o nosso x é 3? Porque 3 mais 2 é 5 e 3 menos 2 é 1. Então, observe que o conjunto solução, ele tem que tornar as duas equações verdadeiras. Tá? Então, o x vai ser igual a 3, tanto para a primeira como para a segunda equação. E o y será igual a 2, tanto para a primeira como para a segunda equação. E aqui, nesse caso, o nosso conjunto solução seria quem?
primeiro o valor de x, então seria 3, e depois o valor de y, que é 2. Ok? Então, para esse meu sistema, meu conjunto de solução seria 3,2. Tudo bem? Vamos lá? Consideremos as situações. Determinar a solução, x e y, do sistema. Então, aqui nós temos o nosso sistema com duas equações e duas incógnitas. Tá? O primeiro passo para a gente resolver o nosso sistema é identificar se ele possui algum dos termos, né, alguma letra simétrica. O que é simétrica? É aquela que possui o mesmo valor, porém com sinais contrários. Tá? Que aqui no nosso exemplo, a gente tem, ó, o 3y, ele está existente tanto na primeira como na segunda equação. Só que na primeira equação, ele está positivo, mais. E na segunda equação, ele está negativo, menos. Tá? Então, a gente diz que eles são simétricos. Então, se eles são simétricos, eu de cara já sei que eu vou conseguir resolver esse sistema usando o método da adição. E como é que funciona o método da adição? O método da adição, ele funciona quando a gente adiciona, né? A gente vai somar as duas equações. Então, como eu expliquei agora há pouco, basta a gente fazer o passo a passo. Qual é o primeiro passo? Identificar, né, se as nossas equações apresentam termos opostos ou termos simétricos. Ok? E aqui a gente identificou que tem, né? Mais 3y na primeira e menos 3y na segunda. Então, a gente vai adicionar as duas equações membro a membro. Como assim? Nas duas equações a gente tem x. Nas duas equações a gente tem y. E nas duas equações a gente tem os termos sem variáveis, né? Sem incógnitas, tá? Sem letras. Ok? E a gente vai somar eles. Por que, professor, que a gente vai somar? Porque quando a gente efetuar a soma, sabe os dois termos lá que são opostos ou simétricos? A soma deles vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque se eu tiver um número e eu subtrair, porque aqui é menos, o mesmo número, logo, um número menos ele mesmo é 0. Então, olha aqui, 5x mais 2x. Estamos efetuando uma soma. 5x mais 2x, 7x. Os simétricos eu já sei que vai dar 0. 3y menos 3y, 0. Tá? E agora a gente vai fazer a outra soma. 21 mais 14, 35. Ok? A partir daí, observe que 7x mais 0 é 7x. E agora, eu tenho um número com uma letra apenas. Se eu só tenho uma letra, eu consigo achar o valor dela. Né? Basta eu deixar ela sozinha. E como é que eu faço para deixar ela sozinha? O 7 que está efetuando a operação de multiplicação, eu vou passar ele para o outro termo com a sua operação inversa. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, era 7x igual a 35. Agora ficará x igual a 35 dividido por 7. E isso vai me chegar no resultado de x igual a 5. O que isso significa? Que eu já achei o valor de uma letra. Se eu já achei o valor de uma letra, eu posso substituir na minha equação para me achar o valor da outra letra que falta. E aí, para isso, é o nosso segundo passo. Substituindo x por 5. Por quê? Porque lá no meu resultado eu cheguei em x igual a 5. Então, substituindo x por 5 em qualquer uma das duas equações, tá? Do sistema. Aqui, no caso, eu escolhi a primeira. Vamos substituir aqui o x por 5 na minha primeira equação. Tá? E aí eu vou achar o valor de y.
Então, aqui no início é 5 vezes x. Entre o número e a letra tem um sinal de multiplicação. 5 vezes x é o mesmo do que 5 vezes 5, já que agora o x vale 5. Tá? E aí, eu vou repetir aqui o resto. Ok? E agora eu tenho que deixar minha letra sozinha. 5 vezes 5 vai ser 25. E esse 25 que está positivo, eu vou ter que passar ele para o outro lado com a sua operação inversa. Se ele estava positivo, ele vai passar negativo. E aí eu tenho 21 menos 25. Tenho R$21 e estou devendo 25. Eu pago os 21, mas ainda fico devendo R$4. Ok? E aí agora eu tenho que deixar o meu y sozinho. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Preciso resolver, professor? Não dá uma divisão exata. Não. Eu posso deixar desta maneira. E aí meu conjunto solução será 5, que é o valor do x, e menos 4/3, que é o valor do y. Deu para entender? Vamos aqui ver mais um sistema. Ó, primeiro passo, tá? Identificar se há algum termo simétrico. Já consegui visualizar. Ó. O y de cima é positivo e o y de baixo é negativo. Então, eu vou somar as minhas duas equações. Então, 2x mais 3x, eu tenho 5x. Aqui, o y com o y, eu já sei que vai dar 0, então nem preciso colocar. E aí, 13 mais 12, 25. Ok? E aí, eu já tenho agora apenas uma letra. Então, eu tenho que deixar meu x sozinho. Então, o 5 que estava multiplicando, né, efetuando uma multiplicação, ele vai passar agora com a operação inversa, que é a divisão. E aí, 25 dividido por 5 é 5. Cheguei novamente no valor do meu x, que por coincidência deu 5 novamente. E agora eu vou escolher uma das minhas duas equações para fazer a substituição. Eu vou escolher aqui a minha primeira equação. Então, a minha primeira equação é 2 vezes x, porém o meu x é 5. Então, é 2 vezes 5, mais y igual a 13. 2 vezes 5 é 10, mais y igual a 13. Eu tenho que deixar meu y sozinho. Então, esse 10 que está positivo, eu irei passar para o outro lado com a operação inversa. Então, y será igual a 13 menos 10, então meu y é 3. O que significa que o meu conjunto solução, primeiro o valor de x, 5, depois o valor de y, 3. Ok? Professor, e se não tiver os meus termos simétricos? Aí a gente vai para a nossa segunda possibilidade. Ó. E agora? Eles têm sinais diferentes, ó, mas não são simétricos, porque um é 3y e o outro é 2y. Como é que eu faço? Vamos seguir um passo a passo também. Só que antes disso eu preciso fazer um pequeno detalhe. Primeiro passo agora será o quê? Observando as equações do sistema, vemos que não é viável adicionar membro a membro as duas equações. Por quê? Porque não temos o termos opostos, tá? Nenhuma das incógnitas vai desaparecer. Vamos, então, usar um recurso que é uma aplicação do princípio multiplicativo para deixar o sistema com termos opostos. Então, a gente vai agora forçar que apareça termos opostos. E como é que eu faço isso? Primeiro, devemos escolher uma das incógnitas. Por exemplo, aqui nós vamos escolher o y. Por que, professor, que o senhor escolheu o y? Porque ele já tem sinais diferentes. Então, ele já vai facilitar pelo menos um pouquinho da minha vida. Ok? Pelo fato de um já ser positivo e o outro ser negativo. Eles só não são iguais. E o que eu vou fazer? Observe que o coeficiente y na primeira equação é 3. E o coeficiente de y na segunda equação é menos 2. São diferentes. E aí, assim como os sinais dos coeficientes de y já estão trocados,
um é positivo e o outro é negativo. Se quisermos deixar os termos na forma de opostos, basta multiplicar a primeira equação pelo coeficiente do y da minha segunda equação. Então, eu vou multiplicar essa minha primeira equação toda por 2. E eu vou fazer a mesma coisa com a minha segunda equação. Vou multiplicar ela pelo coeficiente da minha primeira. Quem é o coeficiente da minha primeira do y? É 3. Então, observe que eu vou fazer aqui uma troca. Olha. O meu coeficiente da minha segunda equação eu vou multiplicar a primeira. E o coeficiente da primeira eu vou multiplicar a segunda. Professor, o coeficiente não era menos 2? Certo, mas se eu for multiplicar aqui por menos 2, observe que aqui vai ficar sinal igual a esse. Então, não tem lógica. A gente vai ficar com termos iguais. Então, você vai fazer a multiplicação sem o menos. Para quê? Para esses sinais opostos aqui serem mantidos. Tudo bem? E o que você vai fazer? Olha aí, ó. Minha primeira equação, multiplicando por 2, eu vou ter 5x vezes 2, 10x, 3y vezes 2, 6y, e 2 vezes 2, 4. Agora a segunda equação, 4x vezes 3, 12x, menos 2y vezes 3, menos 6y, e 6 vezes 3, 18. Ok? Então, a gente fez aqui um sistema equivalente. Esta equação aqui é equivalente a esta equação aqui. E esta equação aqui é equivalente a esta equação aqui. Tá bom? E isso foi feito para quê? Exatamente para eu conseguir isso aqui, ó. Observe que agora nós temos os termos simétricos ou opostos, que é a mesma coisa. 6y em cima e 6y embaixo. Um é positivo e o outro é negativo. Então, eu posso somar o meu sistema, né? As minhas duas equações. E aí, eu vou chegar a fazer agora o primeiro passo lá do início que a gente aprendeu. Então, 10x mais 12x, 22x. Ok? E aí, 22x, meus termos simétricos, dá 0. 4 mais 18 é 22. Ok? E aí aqui o cálculo já está feito, tá bom? Eu tenho 22, o 0 igual a 22. O 0 não precisa aparecer e eu tenho que deixar meu x sozinho. Então, o 22 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar, ó, x igual a 22 dividido por 22. Então, meu x é igual a 1. Achado o meu valor de x, o que eu vou fazer? Vou substituir em qualquer uma das minhas equações. Tá bom? Aqui no caso, eu vou substituir pela minha equação 5x mais 3y igual a 2. Então, como eu cheguei no resultado agora há pouco, x era igual a 1. Então, no lugar do x, 1. 5 vezes 1, 5. Primeiro passo para deixar minha letra sozinha, que aqui é meu y. O 5 está positivo, eu vou passar para o outro lado com a sua operação inversa. Então, vai ficar menos 5. 2 menos 5, menos 3. E aí, esse 3 tem que largar aqui o y para deixar ele sozinho. Então, esse 3 vai passar dividindo. E aí, menos 3 dividido por 3, y igual a menos 1. E então, minha solução vai ser 1 e menos 1. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Sempre a gente vai resolver fazendo o mesmo passo a passo. Primeiro passo, a gente vai verificar se os termos possuem, né, os simétricos, se as equações possuem os termos simétricos. Qual é o termo simétrico? É exatamente o mesmo termo, mas eles possuem sinais trocados. Um é positivo e o outro é negativo. Após isso, a gente adiciona. Isso vai fazer com que elimine uma letra. Então, a gente acha primeiro o valor de uma, depois a gente substitui e acha o valor da outra. Caso as nossas equações não possuam
termos simétricos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele esqueminha lá, multiplica a primeira equação pelo coeficiente da letra que eu escolhi da segunda, e eu vou multiplicar a segunda equação pelo termo que eu escolhi da primeira. E isso vai fazer com que torne os termos simétricos. E aí, daí para frente, a gente vai fazer de novo o mesmo passo a passo. Entendido? E como eu sempre digo que matemática a gente só se aprende praticando, vamos praticar. Então aí, nosso exemplo. Vamos observar. Primeiro passo, tem termos simétricos? Tá? Claro que tem, ó. Nem sempre o nosso simétrico é y. Se a gente observar, ó, o x, ele é 2x em cima e 2x embaixo. Só que o de baixo é negativo. Então, eu posso somar já as minhas equações. Fazendo a soma, 2x menos 2x, 0. E agora, 7y mais 3y, 10y. E aí, 1 com mais, menos 11, então eu tenho R$1 e estou devendo 11, eu pago, mas ainda fico devendo 10. Tá? A partir daí eu tenho que deixar meu y sozinho. Então, o y é igual a 10 e o 10 que estava multiplicando vai passar dividindo. Chegando aqui no resultado, y igual a 1. Cheguei no meu resultado do y, o que eu vou fazer? Vou escolher uma das minhas equações para substituir. Ó. Eu vou escolher aqui a minha equação, a primeira. Por que, professor, que só escolher a primeira? Porque se eu observar, ó, aqui eu só tenho termos positivos. Isso vai facilitar a minha vida na hora de fazer os cálculos. Tá bom? Então, vou fazer aqui uma separação para a gente fazer a nossa segunda. Achar aí agora o valor do x. Então, 2x mais 7 vezes o y. Mas eu acabei de achar o valor de y. Eu já sei que é 1. Então, é 7 vezes 1 igual a 1. Vou resolver, claro, primeiro minha multiplicação aqui. Então, 2x mais 7 vezes 1, 7, igual a 1. Aqui só é número, então eu vou passar ele para o outro lado, trocando o seu sinal. Então, esse 7 que está positivo passará negativo. O resto eu somente repetir. Agora eu vou resolver esta operação de 1 menos 7. Se eu tenho R$1 e estou devendo 7, eu pago, mas ainda fico devendo 6. E agora o 2 que está multiplicando, eu preciso deixar o meu x sozinho. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, meu x aí será menos 3. Ok? Menos 6 dividido por 2, menos 3. Ok? Nosso sistema precisa apresentar um conjunto de solução. Então, aqui meu conjunto de solução será quem? Primeiro o valor de x, menos 3, depois o valor de y, 1. E aí, assim, eu finalizo o nosso primeiro exemplo, ok? Então, observe que a gente sempre vai fazer do mesmo jeito, pessoal. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Primeiro passo, verificar se há termos simétricos ou opostos, ok? Observando, a gente vê que não tem. Mas aqui, ó, a gente tem um termo igual. É menos 4 em cima e menos 4 embaixo. Tá bom? Mas é a mesma coisa? Dá para cortar? Não, não vai dar para cortar porque eles possuem o mesmo sinal. E aí, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Se os termos forem iguais, eu não preciso multiplicar pelo meu coeficiente da primeira. Não. Os termos são iguais, eu só preciso o quê? Trocar este sinal. Tá bom? E como é que eu faço para trocar o sinal da minha equação toda? Eu vou multiplicar ela por menos 1. Ok? Então, eu fazendo essa multiplicação da minha equação por menos 1, eu vou fazer com que os meus sinais, todos os meus sinais da minha equação mudem. Tá? Então, aqui, meu novo sistema será, vou repetir minha equação de cima, tá? E a minha equação de baixo, eu vou trocar todos os seus sinais. Então, aqui o 2, que era o 2x, que era positivo, ficou negativo.
o 4y, que era negativo, ficou positivo, e o menos 8, que era negativo, ficou positivo. Então, agora eu vou utilizar este novo sistema. E nesse novo sistema, eu posso cortar, porque agora eu tenho simétricos. E aí eu vou somar aqui as minhas equações. Então, 7x menos, né? Mais menos vai ficar menos. Então, 7x menos 2x, 5x. Menos 4y com mais 4y dá 0, não precisa aparecer. E aí, 22 mais 8 é igual a 30. Já só tem agora uma letra, 5x igual a 30. O 5 que está multiplicando, eu preciso deixar meu x sozinho. Então, ele vai passar para o outro lado, ó, dividindo. Então, 30 dividido por 5, x igual a 6. Achado o valor do meu x, eu posso escolher qualquer uma das minhas equações, tá? Para substituir. Como agora eu vou achar o valor de y, eu vou pegar, claro, uma equação que meu y já seja positivo. Então, eu vou usar quem? Eu vou usar a minha equação menos 2 vezes o meu x, mas agora o meu x é 6, então 2 vezes 6, mais 4y igual a 8, tá? Então, menos 2 vezes 6, menos 12, tá? Mais 4y igual a 8. Eu vou ter que tirar o 12 daqui, então ele vai passar para o outro lado com a sua operação inversa. Então, ele está negativo, ele vai passar positivo, ok? Resolvendo, 4y vai ser igual a 8 mais 12, 20. Eu preciso deixar meu y sozinho, então, para deixar ele sozinho, eu vou passar o 4 para o outro lado com a operação inversa. Ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. E agora eu resolvo a minha divisão. Ok? Então, aqui o nosso conjunto solução. Tá? Vou colocar aqui em cima. A minha solução será primeiro o valor de x, depois o valor de y. Tá? Então, observe que a gente sempre resolve do mesmo jeito. Vamos lá, mais um exemplo. Ó, esse aqui, igualmente aquele nosso exemplo, ó, é 2 e 3. Tá? Mas observe que eles não possuem sinais contrários. Então, agora a gente vai ter que multiplicar por sinais contrários. Tá? Mas se você observar, a gente pode também ter uma sacadinha aqui diferente. Qual? Eu posso multiplicar o 2x por um número para chegar em 4? Posso, né? Eu sei que 2 vezes 2 dá 4. Né? Então, eu posso multiplicar toda essa minha equação aqui, ó, por menos 2. Por que, professor, menos 2? Para fazer menos 2 vezes 2 e dar menos 4. Né? Então, minha primeira equação eu não vou mexer. É 3, é 2. 2y igual a menos 7. E a minha segunda equação eu vou multiplicá-la toda por menos 2. Vai ficar menos 4x, né? Menos 6y. E aí, aqui é menos com menos, vai dar mais. Se eu tenho duas moedas de 50 centavos, eu tenho R$1. O que significa que agora eu posso somar. E olha aí, ó, aparecendo nossas operações inversas, né? Nossos simétricos, né? Nossos termos simétricos, termos opostos. E agora vamos somar, ó. 2y com menos 6y, eu tenho menos 4y. Menos 7 com mais 1, menos 6. Ok? E aí, o 4 está multiplicando, vou passar dividindo. Tá? Então, sempre que eu tenho, ó, dois sinais negativos, deixa positivo. Eu posso deixar assim, ou eu posso simplificar, tá bom? Aí é opcional. E aí eu vou substituir na minha
Próxima equação. Posso escolher qualquer uma? Posso. Já achei o valor de y, eu vou substituir aqui na minha primeira. Substituindo aqui na minha primeira equação, 4x mais 2 vezes o y, que é 3 sobre 2, é igual a menos 7. Sempre eu vou resolver minha multiplicação aqui. Então, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Ou eu só posso cortar aqui e vai dar 3 do mesmo jeito. Tá? E aí, o meu 3 que está positivo, eu preciso passar ele para o outro lado. E ele fica negativo. Resolvendo 7 menos 3, 4. E o 4 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo, chegando no resultado x igual a 1. Então, aqui o meu conjunto de solução vai ser 1 e 3 sobre 2. Tudo bem? Então, pessoal, a gente sempre vai resolver, tá? Seguindo o mesmo passo a passo, tá? E eu espero que vocês tenham aprendido bastante aí e espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais!